Olha, como é que se conta a história inteira da humanidade? Parece uma tarefa meio impossível, né? De onde a gente veio? Como é que chegamos até aqui? Essa é uma daquelas perguntas fundamentais que definem tudo. Pois é, essa mesma inquietação moveu um dos maiores pensadores do Iluminismo, o Voltaire. Ele resumiu a questão de um jeito genial. Eu queria saber quais foram os passos que o homem deu na passagem da barbárie para a civilização. E essa frase, aparentemente simples, foi a semente de um dos projetos literários mais ambiciosos da história. Inspirado por essa ideia, o historiador Will Durant, junto com a esposa dele, a Ariel, dedicou 50 anos da vida deles para responder exatamente a essa pergunta. E o resultado? Bom, o resultado foi A História da Civilização, uma obra, assim, monumental, de 11 volumes. É literalmente a tarefa de uma vida inteira. Tá, mas beleza. Com milênios de história, impérios que nasceram, que morreram. Sério, por onde é que se começa? Como é que se organiza todo esse caos da experiência humana em alguma coisa que faça o menor sentido? O Durant sabia que precisava de um ponto de partida, uma definição clara, e ele encontrou isso logo no primeiro volume, Nossa Herança Oriental. Para ele, civilização é, olha que elegante, uma ordem social que promove a criação cultural. Parece simples, mas é de uma profundidade imensa. Ou seja, não é só sobre ter cidades ou exércitos, é sobre criar as condições, o ambiente para que a arte, a ciência e o pensamento possam florescer. Ok, mas como é que se cria essa tal de ordem social? O Duran foi lá e dividiu essa ideia em 4 pilares, 4 elementos essenciais que sustentam qualquer civilização. Os elementos econômicos, os políticos, os morais e os mentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar pela base, né? Pelas fundações. As bases. Economia e política. É aqui que a gente entende como a humanidade se organizou para primeiro sobreviver e depois prosperar. É a estrutura material, o chão onde todo o resto foi construído. Tudo mesmo começa com o básico. Como arrumar o sustento. A provisão econômica. Lá no comecinho era só caça e coleta. Uma vida nômade, bem precária. A grande virada de chave, o que mudou tudo, foi a agricultura. Foi a primeira vez que a humanidade pôde fincar raízes, se estabelecer, criar excedentes de comida e, o mais importante, ter tempo para pensar em outra coisa. E é daí que vem a indústria, o comércio, as cidades. E aí, com essa estabilidade econômica, surge uma necessidade: organização política. Não tem jeito. Começa pequeno, com a família, que é o nosso núcleo social original, mas os grupos vão crescendo, né? E aí surgem os costumes, que com o tempo viram leis para criar regras de convivência, e no fim aparece o Estado, para organizar a força de todo mundo, garantir a segurança aqui dentro e a defesa contra quem vem de fora. Sem ordem e segurança, não tem como ter criação cultural. Beleza. Já vimos a base, o corpo da civilização, mas agora a análise do Durant vai mais fundo. Avança do material para o abstrato. A gente vai para a alma da civilização, a moral e a mente. São os elementos que dão sentido, que dão propósito, que dão a identidade de uma cultura. Então, os elementos morais, pense neles como a cola que une a sociedade. Sabe? São os códigos de conduta, as tradições, a ideia de casamento e, claro, a religião. São aquelas regras, muitas vezes nem estão escritas, que ajudam a gente a controlar nossos instintos e, bom, a viver juntos com o mínimo de paz. E finalmente a gente chega no topo, no pináculo da civilização, os elementos mentais. É aqui que aquela criação cultural, o objetivo final, segundo o Duran, é aqui que ela realmente acontece. A gente está falando das letras, da escrita, da ciência, com sua busca para entender o mundo, e da arte, que é a expressão máxima da nossa criatividade, do espírito humano. Então, juntando tudo isso, economia, política, moral e mente, o que o Durant nos dá é um verdadeiro mapa da civilização. E é esse mapa que nos leva para a conclusão mais poderosa de todas: a nossa herança compartilhada. E por que entender isso importa tanto hoje em dia? A grande sacada do Durant é mostrar que não estamos isolados no tempo. A história da civilização nos torna cidadãos do mundo, herdeiros de uma riqueza que é, assim, infinita. Cada avanço, cada erro, cada obra de arte lá do passado, tudo isso é parte do que a gente é hoje. Isso tudo, claro, nos traz de volta para o presente. Se esses são os 4 pilares, a pergunta que fica é: qual elemento da nossa civilização vai definir o futuro? Serão as inovações econômicas, as estruturas políticas, os nossos códigos morais? Ou serão as nossas criações mentais que vão contar a nossa história para as próximas gerações?
Fica aí a reflexão.